Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Nesse vídeo a gente vai analisar as empresas ali de petróleo, gás e combustíveis. Já analisamos a Petrobras junto com a CSN, Usiminas. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui no card a playlist onde nós estamos avaliando várias empresas, Ambev, Vale, Petrobras, Usiminas, VEG. A gente já analisou várias e várias empresas, fizemos até um resumo do que já saiu, tinha saído da semana passada, né, no último vídeo, e agora a gente vai continuar aqui na praticamente última semana de balanços, antes da gente fazer a nossa análise. A maioria das empresas, a grande maioria, vai soltar os balanços aqui até o dia 14, né, até sexta-feira. O prazo limite, teoricamente, é sempre 45 dias depois do fechamento, seria o dia 15 de agosto. Algumas, é óbvio, vão ficar para depois, mas a gente vai analisar aí, já vai ter praticamente quase todas as empresas com seus balanços do segundo trimestre lançados, segundo trimestre muito interessante, principalmente para esse setor aqui, setor de petróleo. A gente já analisou a Petrobras, então não estou colocando aqui, vou colocar a Petrobras no conjunto, mas não vou avaliar a Petrobras com todos os detalhes de novo, porque ela já foi avaliada, mas eu vou comparar essas empresas com a gloriosa Petrobras. Se você está gostando desse conteúdo que a gente está fazendo, desses tipos de vídeo que a gente está fazendo, não esquece de curtir, de compartilhar com pessoas que você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Não esquece também, se você tiver empresas, sejam dessas aqui ou de outros vídeos que a gente já fez, ou mesmo que a gente não fez, você quer que a gente analise, coloca o seu comentário lá embaixo, coloca lá uma hashtag com a sua empresa, hashtag VEG, hashtag Vale, qualquer outra empresa que você acha que a gente tem que analisar com mais detalhes. A gente está fazendo aqui uma comparação, né? Então os detalhes, muitos detalhes acabam sendo omitidos porque a gente ficaria aqui horas e horas falando de cada uma das empresas, mas quando a gente analisa mais a fundo, e lá no RI, que você deve fazer, pegar o balanço, pegar o que foi lançado, entender o que está acontecendo com a Cosan, com a Enalta, com a BR Distribuidora e com a PetroRio, e com as empresas que você quer analisar. Tá bom? Então fica com a gente aí, não esquece de colocar o seu comentário e vamos para a análise. Primeiramente, vamos falar de cada uma delas. Petrobras Distribuidora, né? Então lembrando que isso aqui é a BR Distribuidora, tem a Petrobras, né, e a Petrobras Distribuidora. Sociedade anônima, com sede no Rio de Janeiro, blá, 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 está presente em 26 estados brasileiros, né, com mais de 8 mil postos de serviço. Segundo o exame, é a segunda maior empresa em faturamento. Atualmente, a Petrobras Distribuidora é a maior empresa do setor de distribuição de combustível no Brasil, tendo como suas principais concorrentes Ipiranga, Raízen, uma joint venture da Shell, e a Cosan. A Cosan, inclusive, que é uma das nossas empresas aqui analisada, que é a segunda, Cosan. A Cosan é um grupo privado do Brasil com negócio nas áreas de segmento de energia. Aí conta que a história da Cosan, fundada em 1936, blá blá blá, mas é importante, ó, Grupo Cosan Move, Comgás, que é uma empresa muito bacana, listada na bolsa, porém, que praticamente fechou seu capital. Então, para você ser sócio da Comgás hoje, você teoricamente tem que ser sócio da Cosan. Até tem ações da Comgás no mercado, mas são poucas que ficaram. Radar, Raízen e Arrumo, né, que é a tal da Rio 3 lá. PetroRio, uma empresa brasileira de capital aberto com foco na produção de petróleo, gás, no investimento na recuperação de ativos de produção, especializada na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros. Fundação recente, 2015, também é petrolífera, e aí conta aqui toda a história dela, quando ela nasceu e o que ela faz. E por último, mas nem um pouco menos importante, nós temos aqui a Enalta. E aí aqui eu coloquei no Wikipedia, engraçado que não apareceu a Enalta, apareceu a Queiroz Galvão. Porque a Enalta, ela era a antiga Queiroz Galvão, e aí a gente sabe os problemas que tiveram a Queiroz Galvão aí em termos de fraude, de corrupção, e aí ela até coloca aqui algumas referências, ligações externas, ó, Operação Lava Jato. Então, infelizmente, para a reputação da Enalta, antiga Queiroz Galvão, nós temos esse problema. Fora isso, a gente vai analisar a empresa, né, conglomerado industrial brasileiro, fundado em Recife, Pernambuco, e tem sede na capital fluminense, presente em todos os estados do país da América Latina. Na África também exporta seus produtos para os Estados Unidos, Canadá. Então, é uma empresa que faz diversos tipos de atividades, como construção, infraestrutura, desenvolvimento imobiliário, engenharia ambiental, petróleo e gás. Então, Queiroz Galvão é uma gigante que ainda existe, e a Enalta está dentro dessa tal de Queiroz Galvão, tá bom? E aí, quando a gente vai tentar analisar as empresas, a gente precisa lembrar que alguns números que a gente vai ver, por exemplo, da Enalta,
Eles são números muito bons, porém sempre você tem que parar para pensar nesse viés, assim como a Petrobras, assim como a Vale, não necessariamente com corrupção, mas com os problemas que a gente tem, assim como agora a IRBR, assim como a CVC, que acabam tendo problemas no balanço. E aí você precisa entender o seguinte, empresas podem estar com números de relação de preço muito bons, porém existe ali alguma coisa para você se preocupar, alguma coisa para você olhar, e a gente vai ver que a Enauta é um desses cases, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui novamente segundo trimestre, só quero as empresas do segundo trimestre, nós já temos várias empresas do segundo trimestre aqui. Quero colocar aqui o setor de petróleo, gás e biocombustível, que é o que eu quero analisar. Então, a Petrobras vai estar junto, só como base de comparação. E aí, começando aqui a análise dos nossos trimestrais, vamos lembrar que nesse aqui é o nosso BI, o BI da Bizu, e nesse BI da Bizu a gente faz análises de várias empresas ao mesmo tempo, de setores, de subsetores, de segmento. O link está lá na descrição, lá no primeiro link do Telegram. Em breve vai estar o nosso site pronto aí, ainda esse mês. E aí você vai poder acessar também por lá. Por enquanto, o primeiro link do Telegram você consegue acessar tudo isso aqui. Olhando aqui, ó, quais são as maiores receitas líquidas? Você vê que a Petrobras uma receita gigantesca, 276 bilhões, depois a BR Distribuidora, aí depois vem a Cosan, que ainda é grande, aí você tem a PetroRio e a Enauta, que são ali small caps ou até micro caps, ali, dependendo de como você faz essa separação. Em termos de receita, são empresas ainda que são pequenas, né? Claro que você faz mais isso pelo valor de mercado da empresa, mas em termos de receita são empresas pequenas. Olhando pela receita, a variação de cada uma delas nos diz o seguinte: a Enauta, a antiga Queiroz Galvão, ela é a empresa que mais cresceu sua receita em relação ao anualizado. O que é o anualizado? Só para a gente ter uma noção. Essa aqui é o anualizado, essa aqui é a comparação do segundo com o primeiro trimestre, esse aqui é a comparação do segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado. E aí eu vou colocar aqui, ó, no True, botão direito, True, e vou na análise do segundo trimestre. E vou ver o seguinte, ó, ela teve um aumento aqui, ó, no lucro, agora olhando aqui o lucro, ó, teve aqui um aumento no lucro em relação ao anualizado. O que é o anualizado? Anualizado é você pegar os 4 trimestres, últimos trimestres, na verdade, para achar o 2020, já o anualizado de 2019 é o ano de 2019 inteiro. Como o ano de 2020 ainda não aconteceu inteiro, você pega os 4 últimos trimestres, ou seja, 2 trimestres deste ano e 2 trimestres do ano passado. Então, comparando o anualizado de um ano com o outro, por enquanto tirar esses dois aqui do 2019, primeiro e segundo, e colocar esses dois. Fazendo isso, você tem um aumento aí, ó, de 62% na receita da Enauta, no lucro líquido da Enauta. Que você vê aqui, ó, aqui é a curva da DRE, né? A receita da Enauta, aqui depois o resultado bruto, que é tirando os custos, depois nós temos aqui o EBITDA, depois nós temos aqui o EBIT e depois temos o lucro líquido, né? Então você vai tirando aqui despesa operacional, vai tirando depreciação e amortização, vai tirando impostos e juros, chega aqui no lucro e depois você faz ali a comparação de competência ou não competência e chega nos caixas, caixa capex e caixa livre, que é o caixa que a empresa conseguiu gerar nesse período. Então veja que de lucro líquido a empresa tem ali, ó, em relação ao primeiro, que é a receita, 27% de margem, uma margem muito, muito, muito boa. E essa margem foi aumentada, então, porque o lucro foi aumentado. Em comparação ao trimestral, ó, em relação ao trimestre passado, também aumentou bem. Em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou mais ainda. Então, a Enauta com números aqui fantásticos, e isso vem puxando até a sua cotação, que não para de subir desde que caiu aí na pandemia. Então, isso é o anualizado, esse aqui é o trimestral, e esse aqui é o mesmo período do ano passado. Olhando então por esse prisma, já olhamos a Enauta, vamos olhar agora qual é a comparação de cada uma delas. Em termos de receita, então, a Enauta foi a que mais subiu sua receita no anualizado, que é o que eu acho mais importante, que aí você já pega um período maior para analisar. Em termos de EBITDA, a melhor foi a Enauta e a PetroRio, a pior aqui foi a Petrobras e a Cosan. Em termos de lucro líquido, novamente a melhor foi a Enauta, seguida ali pela... Na verdade, aí o resto tudo teve queda no lucro, só a Enauta mesmo que subiu. E ali, em termos de fluxo de caixa CAPEX, nós temos ali a geração de caixa, aí a que mais gerou caixa, o que mais teve aumento na geração de caixa foi a PetroRio.
né, apesar de que as outras também tiveram, com exceção da Cosan, um aumento nesse critério. Então você veja que, em comparação a quase todos os números que a gente tem aqui, e principalmente a questão do lucro, a Enauta foi a melhor, né? Se você ver, ela conseguiu bater todas as suas metas aqui embaixo. A BR Distribuidora não bateu as suas metas, tá vendo? Isso aqui é a meta, isso aqui é o máximo que ela já atingiu, isso aqui é a meta, que é esse traço, e aqui esse número é o quanto ela atingiu agora. A PetroRio também não atingiu, a Cosan também não atingiu, a Petrobras menos ainda, teve aí números bem ruins, né? Então já olhei a Enauta em termos de lucro, eu vou olhar agora a BR Distribuidora e eu quero ver o trimestral ainda. Então, em termos de trimestral, comparação de trimestre contra trimestre, eu tive um aumento, uma diminuição aqui em relação ao trimestre passado, eu tive uma diminuição em relação ao mesmo período do ano passado, então eu tive uma diminuição no anualizado. Você veja que teve um valor muito alto aqui da BR Distribuidora, caiu, depois subiu um pouquinho aqui ainda em março, antes da pandemia atingir ela em cheio, a queda da cotação foi gigantesca, e agora ela voltou a subir e o seu lucro ali deu ainda mais uma quedinha, ainda, mas manteve-se quase estável ali. Mas você veja que a margem dela é de 2%, é uma margem muito baixa ainda. Já a BR Distribuidora, né? Já a PetroRio, nós tivemos aqui um decréscimo gigantesco aqui no seu lucro, né? Era positivo e agora teve um valor negativo. Em comparação ao mesmo período do ano passado, também teve uma queda muito grande, né? Era positivo, passou negativo. E aí, é claro, se tirando esses dois aqui, que tinham um positivo e negativo, colocando esses dois que têm um positivo e negativo, ficou um valor ainda menor ali. E aí você tem agora uma queda de 25% no anualizado. E aí você vê que, apesar disso, a PetroRio tem uma margem também muito boa de 31%. De vez em quando tem uns picos de lucro, aí quando o lucro dela subiu demais, a cotação dela foi lá para cima. Aqui, ó, chegou a estar 47, 39, caiu para 16,70 e muita gente aí ficou desesperada e vendeu aqui achando que o mundo ia acabar porque o petróleo ficou negativo e tudo mais. Aí, ó, eu subindo, já praticamente já recuperou seu valor pré-pandemia, já chegou a quase seu topo novamente, só provando que ficar olhando a catástrofe para poder basear aí em termos de cotação, você vai acabar se dando muito mal. A empresa não está bem das pernas, por enquanto, né, a empresa teve prejuízo, como a maioria, mas a empresa está com a cotação subindo desesperadamente, porque o pessoal parece que acredita que ela vai recuperar aí aquele ritmo que ela estava tendo antes da pandemia. E aí, por último, a Cosan. A Cosan, por sua vez, tinha um lucro, virou prejuízo. Comparação ano passado também tinha um lucro e virou prejuízo, um lucro até maior. Em comparação anualizada, então, caiu. Veja que também a Cosan teve uma queda gigantesca, chegando aqui de 71 até 52, e agora já subiu pra caramba, chegando aqui no seu máximo histórico, né? Pelo menos nessa série aqui dos últimos 12 meses aí, e aí, na verdade, 18 meses estamos aqui, né, praticamente. E aí você vê que a Cosan, ela tem uma margem que é boa, de 12%, não tão alta quanto a PetroRio e não tão alta quanto a Enauta, mas uma margem bacana, porém, o seu lucro, né, agora virou um prejuízo e ainda assim a sua cotação não para de subir. Tudo bem? Comparamos os anualizados, vamos ver agora os anualizados, né? Comparamos trimestrais, agora os anualizados. Então, olhando ao longo dos últimos 6 anos, você pode aumentar esse período aqui, né? Você pode fazer o que você quiser, pode botar para 2010 aqui, e aí o gráfico passa a te dar os últimos 10 anos. Eu gosto de olhar aqui desde 2014, últimos 5, 6 anos, acho que é suficiente olhar alguns anos cheios, alguns anos não completos ainda. Para mim é suficiente, mas você pode fazer o que você achar melhor. Então, se você quiser botar aqui qualquer número, você vai ter. Vamos botar aqui, por exemplo, 2010, só para a gente fazer um diferente hoje. De qualquer forma, esse aqui eu vou comparar em relação ao mesmo período do ano passado, né? Então, na verdade, estou comparando o anualizado de 2020 com 2019. Eu vejo que tudo subiu na Cosan. Em comparação aos últimos 5 anos, também tudo subiu. A margem está boa, a receita não para de subir, a sua margem, você vê, tinha dado uma queda aqui, agora subiu novamente, ó. Chegou aqui a margem líquida 19, agora subiu novamente para 27. A dívida líquida é negativa, ela tem mais caixa do que dívida, então isso que é muito bom, por isso que dá esse valor defeito aqui, né? Porque dívida líquida sobre EBITDA acaba dando um valor ao contrário. O seu ROI e o seu ROIC estão acima da média, a média é 7,45, está 12 de ROI, retorno sobre o patrimônio líquido.
O ROIC, que é o retorno sobre o capital total investido, está 17, a média é 6,64. A máxima foi 18 aqui, a máxima foi 13 aqui, está quase na máxima. E em geração de caixa e lucro, ó, teve aqui umas gerações de caixa negativa, de resto tudo geração de caixa positivo, o azul mais claro, o azul mais escuro que é o lucro, ó, sempre lucro no anualizado. Então, em termos de número, a nossa Enauta está muito bem, obrigado. Já a BR Distribuidora, em termos de fundamento, você vê que tem aqui uma margem muito menor, 2,19. Porém, né, a gente tem aí um acréscimo, e ainda assim, né, apesar dessa margem, é um acréscimo. Chegou a estar negativa aqui em 2015, agora tem um acréscimo. Deu um decréscimo aqui nesse período, mas agora ela se estabilizou aqui em 2,2. O ROI é de 19%, o ROIC é de 6%, tem aqui dívida líquida e dívida bruta que são compatíveis, né? Ao máximo dívida bruta sobre PL costuma ser 1, a gente aceita 1, ou alguns aceitam meio, mas eu digo que 1 está tranquilo. O máximo aqui é 3, dívida líquida sobre o EBITDA, quantos EBITDAs você precisa para poder pagar a sua dívida líquida, que dívida líquida é a dívida bruta tirando caixa, né? E aí nós temos aqui a comparação de receita, de resultado bruto, de EBITDA, de lucro líquido, tudo caindo em relação ao ano passado, mas subindo em relação aos últimos 5 anos, aí nesse caso é bom. A empresa teve alguns prejuízos aqui, ó, pelo menos 2, de resto está dando lucro, mesmo diminuindo, está dando lucro e está dando caixa agora. Bom, em comparação a PetroRio, já a PetroRio tinha os valores aqui de receita muito pequeno, que subiu muito, aí depois a gente passa a ter aqui a nossa geração de margem muito maior agora do que antes era, chegou a 31%. Em comparação ao período passado, o ano passado, ela caiu bastante, principalmente a sua receita, o seu lucro, o seu resultado bruto. Em relação aos últimos 5 anos, tudo subiu, então isso é muito bom, inclusive o lucro. O ROI e o ROIC, o ROI aqui está perto da sua média, o ROIC está bacana, que também é 12%. A sua dívida deu aí um salto, né? Ela era negativa até 2018, ela deu um salto bacana aqui, e aí ficou acima de 1 aqui, o que é um pouco preocupante, mas nem tanto. Eu acho que o mais importante que esse aqui, ó, a dívida líquida sobre EBITDA está abaixo de 3, isso está bacana. A sua margem 31% é bem bacana. Diversos prejuízos e caixa negativa aqui, porém, recentemente, uma história bem diferente para contar da PetroRio, onde ela consegue gerar caixa e gerar lucro. Por último, a Cosan. A Cosan nós temos aí uma margem de 11,9%. Margem essa que andou caindo, né? Chegou ali em 2017, em 2019, agora caiu um pouco. O seu lucro líquido também caiu bastante em relação ao ano passado e até mesmo em relação aos últimos 5 anos. O restante subiu, né? Então, se a receita sobe e tudo sobe, o lucro cai, significa que a sua margem está pior. Ainda assim, seu ROI está na média, seu ROIC está praticamente na média. A sua dívida deu uma estourada agora, ela vem subindo, agora deu uma estourada, acima de 1 aqui, acima de 3 aqui, o que é ruim, né? Sua margem quase 12%, mas é uma empresa que vem gerando sempre lucro e vem gerando sempre caixa, o que é bom. Então está aí a comparação das 4 empresas, né? Agora a gente vai comparar outros indicadores, começando pela dívida, né? Aqui a gente consegue comparar a dívida de todos. Veja, a que está mais endividada é a Petrobras, com 747%, ou seja, acima dos 300%, que seria 3%, que é o máximo. A Cosan ultrapassa um pouquinho, a Enauta com dívida negativa, o que é muito bom. A dívida do setor, como um todo, né, vinha caindo, agora deu uma subidinha. A margem do setor, como um todo, vinha subindo, agora deu uma queda gigantesca. Óbvio, bastante influenciada pelo preço do petróleo. Né? A Enauta ainda é a que tem a maior margem, seguida da Cosan. A Petrobras tem uma margem negativa porque tem prejuízo. Agora, o ROI tinha também subido bastante até 2018, agora deu uma queda para 15, né? Era 18, o ROI médio agora é 15, tudo bem, não é ruim ainda, né, dadas essas condições. Mas você vê que a Petrobras ficou sem o ROI aqui porque está negativo, e a Cosan e a BR Distribuidora passam a ser os que têm o maior retorno sobre o patrimônio líquido, chamado também de ROI. Passando para o próximo painel, que é o painel de margem, e aí você vê que a PetroRio é a que tem a maior margem de EBITDA e a margem líquida. A Enauta é a segunda e vem se mantendo assim, né, com margens mais altas. A Cosan já teve margens maiores, chegou até 20%, agora caiu para 12%, então ficou ali abaixo dessas duas. E aí você tem a BR Distribuidora com a margem bem baixinha ali de 2%, apesar de ser uma subida, né?
e a Petrobras, que é a que caiu aí para a margem negativa. Já em relação ao poder de lucro, agora a gente começa aquela questão que eu falei da questão do preço. Apesar da Enalta estar com um número muito bom, você pensa, por que uma empresa com esses números não está lá com a sua cotação explodindo, né? Na verdade, isso acontece exatamente por causa do medo que o pessoal ainda tem desse fantasma chamado Queiroz Galvão. E aí, por isso, mesmo ela estando com um PVPA de 1,1, que não é baixo, é acima de 1 pelo menos, ainda assim ela é um PVPA que para as empresas que têm o número dela, assim como a Smiles, por exemplo, eu sempre falo, né? Números fantásticos e o PVPA não sai do lugar, exatamente por causa desse porém. Então, se você não se incomoda com a questão dela ter sido a Queiroz Galvão, dela ter essa mancha negra no currículo dela, você está vendo uma empresa que é uma empresa boa, que tem um ROI que não é tão alto, mas é bacana, que tem um poder de lucro de 11%, ou seja, se eu dividir 12 por 1,1 vai dar 11%, ou seja, ela consegue pagar até 11% de dividendo. Ela vem pagando aí, ó, 96% de payout, então ela pagou 10% de dividend yield, o que é um valor bem bacana aí de dividend yield, também é uma boa pagadora de dividendo. Dessas aqui, ela é disparada a melhor. Veja aqui, o seu poder de lucro, né? Que é esse azul aqui, ele era muito maior, porque as pessoas tinham ainda mais medo dela, deu uma diminuída aqui e agora ela veio para cá para 11%. Veja que o seu lucro não para de crescer, que é o azul, né? As barras azuis. A sua cotação deu uma disparada aqui até 2019, agora deu uma boa queda depois da crise. Mas o seu preço sobre lucro, ou seja, um sobre o outro aqui, você vê que já chegou a 17, agora está 9,19, que é um valor muito bom. A PetroRio, por sua vez, prejuízos e mais prejuízos passados, virou agora lucro, e aí isso fez com que a cotação dela despencasse e depois agora subisse, né, fizesse uma rampinha de skate aqui. E aí você vê também que era negativo aqui o seu preço sobre lucro, agora passou a ser positivo, está em 13,6, que é bacana. Os prejuízos causaram aqui inversões nos seus ágios. Lembrando que essa linha amarela aqui, essa barra amarela é o ágio, é quando você paga e não recebe na brincadeira. Vou dar um exemplo aqui na BR Distribuidora. Ela tem 19 de ROI, retorno sobre patrimônio líquido, 2,64 de preço, ou seja, ela está sendo vendida duas vezes, 64 vezes mais cara do que o seu patrimônio líquido. Então, para quem está comprando ela esse preço, está ganhando só 7 de ROI. Né? O ROI de quem está comprando é só 7, que é o poder de lucro. Payout de 28%, paga só 2% de dividend yield. Né? Agora, é uma empresa que tinha prejuízo, agora está dando lucro, e aí, se você olhar, como esse valor aqui está crescendo, esse 2,64, o seu ágio está ficando cada vez maior. Então, esse aqui, que era um ágio grande, aqui era um ágio maior, aqui é um ágio que diminuiu, porém o seu poder de lucro também diminuiu. Então, apesar do ágio estar diminuindo, o seu poder de lucro está diminuindo, porque a proporção que a gente tem de um com o outro está ficando diferente aqui. Tá bom? Veja, o poder de lucro dela menor aqui, tinha subido aqui, agora caiu, porém, no geral, o poder de lucro está daqui para cá, tá diminuindo, mas no geralzão aqui tem uma tendência de aumento. Tá? E por último, a Cosan, que tem agora nos últimos anos, né, de 2018 para cá, uma subida gigantesca aqui na sua cotação, chegou de 32 para 84, então um valor bem grande de variação aí positiva, né? Acabou fazendo com que a sua tendência de cotação subisse mais do que a sua tendência de lucro, que já é uma tendência de lucro bacana. O seu ágio acabou ficando muito grande, proporcional ao geral, né? Você vê que o seu poder de lucro aqui era de 9,25, agora caiu para 4,65, o que é ruim para quem está comprando. O seu ROI também caiu bastante, então também é ruim. E aí o seu ágio deu uma quedinha, mas o que está importando é que a empresa está ficando mais cara. Veja que aqui ela chegou a estar 6,64 de preço sobre lucro, passou para 10, agora 21, é um preço sobre lucro já um pouco alto. E a Petrobras, nem precisa falar, né? Tá bem pior do que as outras. Aqui olhando o poder de lucro atual, agora eu quero olhar o poder de lucro futuro. No poder de lucro futuro, onde eu tento prever o que vai acontecer de crescimento para a empresa, nesse caso, a que está melhor aqui é a PetroRio. Porque ela teve um aumento da receita no último triênio, muito maior do que no triênio anterior. Então a receita dela vem subindo. Se a receita vem subindo e a gente jogar para a média da margem, que é de 33%, a gente tem uma empresa que sobe quase 50% por ano, com a margem alta de 33%, então essa empresa é uma empresa de super crescimento, né? O seu poder de lucro agora é de 7,35, vai virar 58 daqui a 5 anos, e 300, ou seja, vai estar te pagando 3 vezes mais de lucro do que você está investindo nela hoje.
Se você olhar pelo crescimento da receita também é bem grande, se você olhar pelo crescimento do lucro é grande, só o caixa dela que não teve um crescimento muito grande, mas até mesmo o crescimento pela retenção dela dá 18%, ou seja, é uma empresa que teoricamente cresce. Né? E você vê aqui essa relação de preço sobre lucro é 13, mas a relação do PEG Ratio, que é uma relação também de crescimento, né? Também está dizendo aqui para a gente que ela é uma empresa muito barata, afinal de contas, uma empresa que tem um crescimento, esse número aqui abaixo de 1, seria uma empresa que está barata. Já a Enalta também tem um preço aqui barato em relação a isso, também tem um poder de crescimento legal, porque a sua receita cresce, sua margem também é muito alta, então a Enalta também é uma empresa que tende a ter cada vez mais poder de lucro. Já a Cosan, por sua vez, cresce menos, tem um valor menor de margem, um PL que hoje está mais alto, um PEG Ratio acima de 1, não é muito acima de 1, mas é acima, então é uma empresa que não estaria barata nesse critério. Em todos os sentidos ela vem crescendo, porém ela não cresce tanto quanto as outras. E a BR Distribuidora teve um crescimento pequeno, né, na verdade, da sua receita média, a margem líquida muito baixinha, então ela tende, na verdade, a ter cada vez menos poder de lucro, porque, de acordo até com outros critérios famosos do CAGR, ela tem ali só decréscimo, a não ser que seja aqui pela retenção que ela faz dos seus lucros, e aí nesse caso, pegando a retenção multiplicando pelo ROI que ela tem, ela teria ali um acréscimo de 13% e não somente de 1%, aí depende do fator que você quer, mas o PEG Ratio dela aqui, ó, gigantesco, 12. Jogando aqui para a questão do dividendo, é óbvio, quem paga mais dividendo hoje é a Enalta, né? Ela tem um dividendo de 10,48, mas ela pagou ano passado, principalmente um gigantesco dividendo, e aí ela, esse ano, ainda vem pagando dividendo bacana, não tão alto quanto esse, mas vem pagando. Ela pagou ano passado muito mais do que deveria, né? Tinha caixa sobrando, mas ela tem uma tendência de pagar cada vez mais dividendos, as outras já têm a tendência de dividendo futuro máximo ali. O presente já está baixo, 2%, 3%, e o futuro também não chega nem a 5%. Então, não são empresas de dividendos, por enquanto, previsões grandes de dividendos, apesar de ter um aumento aqui na Cosan, por exemplo. A PetroRio não tem uma tendência clara de aumento, então a gente tem aí só a Cosan e a Enalta como empresas que podem aí gerar bons dividendos num curto prazo, eu diria aí, de tempo, que seria 5 anos. Para fechar a comparação entre todas elas, qual delas tem maior retorno sobre o patrimônio líquido? A BR Distribuidora, seguida da Prio, que é a PetroRio. A menor é a Petrobras. O ROIC, retorno sobre o patrimônio total investido, a Enalta. Pior, Petrobras. PL, qual que está mais barata? A Enalta. Aí você pensa, pô, a empresa tem um monte de número bacana e é mais barata. Sim, é a mais barata. Qual é a mais barata em termos de EV sobre EBITDA? Também é a Enalta. Então a Enalta que tem o maior poder de lucro, a Enalta que tem os menores valores de preço sobre lucro, afinal de contas, preço sobre lucro, poder de lucro é o contrário do outro. Preço sobre lucro e aqui lucro sobre preço. Em termos de dívida, Enalta também é que tem a menor dívida, a Petrobras tem a maior. Em termos de dívida bruta, também é Enalta a menor. Então você veja que Enalta tem números fantásticos. Tanto de números fundamentalistas, né, nesse caso, quanto números que não são fundamentalistas. Em comparação a todas as outras, ela está em primeiro lugar, tanto no preço quanto nos fundamentos, né? É óbvio. É a única que passaria em todos os nossos critérios aqui para a nossa carteira simulada. Lembrando que isso aqui é a nossa carteira simulada, onde nós vamos fazer de novo na semana que vem a live para poder fazer as modificações, né? Infelizmente a Enalta, como sempre, não deve entrar. A gente fez uma enquete na última live para poder ver se ela entrar, o pessoal votou que não. Né? Pode ser que dessa vez o pessoal vote que sim, a gente coloque ela aqui, porque apesar dela ser muito boa, ela tem esse problema, e o nosso amigo Décio Bazin diz, se tem problema, se tem rolo, sai fora. E aí a gente botou ela sai fora, afinal de contas, nossa carteira é filosofal, é a filosofia do Greenblatt aqui em cima, filosofia do Décio Bazin aqui, filosofia do Graham, do Gordon e do fluxo de caixa descontado. Olhando para saber se elas estão caras ou baratas, então finalizando, nós temos a PetroRio, cara em relação ao modelo de Graham, cara em relação, porque não tem uma distribuição correta ainda de dividendos, em relação ao modelo de Gordon, que é o dividendo futuro. Esse aqui leva em conta o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial, isso aqui é o dividendo futuro e isso aqui é o caixa futuro. Tá? Pelo caixa futuro, sim, a gente viu lá, ela tem um crescimento previsto muito grande, então ela estaria muito, muito, muito barata. Pelo resto, não. Já a Enalta estaria barata em todos os sentidos, todos, né? De todas as formas, ela estaria a um preço muito barato, porque ela tem números fantásticos para uma empresa de petróleo, aí, então, né, que todas tiveram números piorando, ela só teve número melhorando, nem se fala. Em relação à Cosan, ela tem ali, em relação ao modelo de Graham, ela está cara, em relação ao modelo de Gordon, ela está cara, em relação ao fluxo de caixa descontado, que é o fluxo futuro trazido a valor presente, ela está barata. Já a BR Distribuidora
barata no modelo de Gordon, barata no modelo de fluxo de caixa, pouquinho cara no modelo de Graham, aí também é uma empresa que também não está mal nos critérios aqui de valuation. Lembrando, isso aqui é o nosso valuation para a nossa carteira simulada. Por último, a Petrobras, que a gente não está comparando aqui, está ruim de tudo, muito ruim das pernas. Tá bom? Para finalizar, em relação às cotações, nós temos aí, nos últimos dias, né, que são os dias do balanço, a Enalta mesmo, por causa desses números muito bons aí, ó, andou subindo, sua cotação até o dia 10, agora caiu um pouco. A PetroRio, no último mês, subiu também bastante aí, ó, chegou aqui 38 para 40 e pouco, continuando nesse patamar, então entenderam aí que o balanço foi bem positivo. Já a Cosan não saiu do lugar e até caiu, na verdade, nessa época de balanço, né? Seu balanço não foi tão bem percebido assim. E a BR Distribuidora, no último mês aqui também teve números decrescentes, chegou a ensaiar aqui uma reação, mas depois números decrescentes aqui no seu balanço. Lembrando, são empresas que têm aí a sua característica de estar no setor de commodities, um setor muito complicado, principalmente as empresas que têm aí muita influência do dólar e do petróleo em si, então você tem que tomar cuidado. São empresas que você pode analisar, lembrando das ressalvas que a gente já falou. E se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de análise, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, dizer eu quero que você analise mais alguma dessas empresas ou outras empresas que a gente não analisou. Mas o importante é que você participe, que você marque o sininho para você não ficar por fora do que a gente está comentando aqui, que a gente está analisando. Cada dia a gente está fazendo uma análise diferente até acabarem os balanços que acabam essa semana. Depois a gente faz aí um resumão, coloca a nossa carteira simulada e aí você passa a ter uma base do que você pode analisar. A gente está aqui ensinando você a analisar, não é recomendação de compra ou de venda de nada, é só análise que a gente faz para te ajudar a entender melhor o mercado e a entender o que você pode fazer ao analisar ações. E se você quiser, vá mais a fundo e pesquise mais, mas eu gosto muito dessa comparação de uma empresa com a outra. Tá bom? Valeu, fui, obrigado!